Oi, pessoal. Eu agradeço muito o convite da PocCon. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Agradeço a Carol por ter aceitado o convite agradeço a vocês que estão assistindo. Para quem não me conhece, sou a Aline Sofia, sou quadrinista e tradutora e estou aqui para entrevistar a Carol Ben-Simon, escritora, tradutora. A gente vai falar da tradução dela do Perigosas Safatas, da Alison Bechdel, que saiu pela editora Todavia. Tá para sair. A Carol é de Porto Alegre. Ela publicou romances como Pó de Parede, Sinuca Embaixo d'Água, Todos Nós Adorávamos Cowboys e o Clube dos Jardineiros de Fumaça. Ela foi incluída na edição Os Melhores Jovens Escritores Brasileiros, da revista britânica Granta, e, e já ganhou diversos prêmios e publicou, colaborou com vários jornais, enfim, é um prazer ter você aqui com a gente. Carol, muito obrigada. E como grande fã da Bechdel, eu estou muito emocionada, assim, porque falar com uma tradutora, a gente se sente meio veículo, né, às vezes, um jeito meio clichê de falar sobre a tradução, mas acho importante falar sobre isso. Então é como se a gente estivesse juntas aqui celebrando a Bechdel e muito obrigada. Sim, poxa, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer assim falar contigo, que eu sei que é uma estudiosa da Bechdel enfim, falar sobre esse trabalho que é uma coisa assim tão solitária e é legal dividir todo o processo que foi traduzir essa HQ e tal. Muito legal Nossa, estar. sim, acho que como o trabalho da escrita, né, ou da produção de quadrinhos, o trabalho da tradução realmente é muito solitário, né? E eu queria começar te perguntando como é traduzir um quadrinho de alguém de quem a gente é fã. Você acha que isso muda? Você sentiu que você tomou mais cuidado na tradução ou foi igual? Pois é, eu não sei se muda, quer dizer, muda no sentido de, ok, eu sou muito fã da Bechdel, porque Bechdel, por muito tempo eu achei que era Bechdel que se pronunciava. Eu também. Eu sou muito, eu sou muito fã dela enfim, acho ela muito foda, assim, no meio dos quadrinhos, uma puta autora, é incrível o trabalho dela. Então, óbvio que é diferente, mas eu não sei se como é que eu vou dizer? Eu não sei se é uma questão de ovo e a galinha, sabe? Uhum. Tipo, eu gosto porque eu acho ela muito boa. Tô supondo que eu tenho um bom gosto, ok? Então, se ela é muito boa, é porque ela tem uma complexidade, uma coisa ali que, obviamente, vai ser difícil de traduzir. Então, é óbvio que eu tive, enfim, todo o cuidado. Essa história, eu não sei se a gente vai introduzir o público, assim, o que que é exatamente Uhum. esse volume, né? Que é uma tirinha que ela publicou vai de 87 a 2008, né? Então com as mesmas personagens lésbicas e tal, vivendo a sua vida enfim, passando assim digamos, da sua juventude até a idade adulta e tal. Uhum. E, enfim, mas são histórias muito atravessadas, tipo, são muito sofisticadas, assim, né? Porque tem o humor da Bechdel, que está sempre lá e tal. Tem muita coisa política, né? Acho que mais do que as graphic novels dela, porque está muito conectado também, enfim, aos assuntos ali daquele momento. Então passa pelo governo Bush, discute bastante o governo Bush, a guerra do Iraque, etc. E a luta LGBT enfim, é muito rico assim, tem muitas camadas, cada história tem muitas camadas, então foi bem desafiador assim. É praticamente como traduzir um romance, Uhum. mas é um pouco mais difícil, né? Porque tem especificidades
dos quadrinhos, por exemplo, quer dizer, além de fazer jogos de palavras, muitas vezes, esses jogos às vezes são visuais, e Sim, aí para o tradutor não tem muita escapatória, assim. temos Tô companhia, vendo né? um gato pulando ali. Então, gente, essa é a Clarice, pessoal, prazer. E aproveitando, assim, essa questão do Perigosos Sapatos ter muito a ver com o contexto político dos Estados Unidos, você acha que o fato de você morar nos Estados Unidos te ajudou? Você se sentiu melhor preparada para essa tradução? Acho que ajudou, talvez mais nas questões de linguagem, que hoje em dia eu sou mais familiar com gírias, expressões, né, do que quando Uhum, morava no Brasil. A questão política, acho que eu sempre acompanhei também. Claro, tem coisas muito específicas, mas aí que eu tive que fazer pesquisa também. uhum, Mas, assim, digamos que a cultura americana, ela tá muito próxima da gente, né? Os fatos políticos, porque influenciam diretamente no Brasil e a gente consome cinema americano e séries e literatura. uhum, Então, não é assim exatamente novo. Mas é claro que ela vai em muitos detalhes ali e que eu tive que fazer bastante pesquisa para, enfim, passar para o público brasileiro da melhor forma possível. uhum. E você comentou também sobre a questão da diferença entre traduzir um romance e traduzir quadrinhos. Acho que você meio que respondeu, mas eu talvez te pediria um pouquinho mais detalhes. Assim, você Claro. acha traduzir quadrinhos mais difícil, então? Ou a palavra não é assim difícil, é o contexto que é diferente? Não tem como comparar, talvez? Bom, são várias coisas, eu acho. Primeiro, eu nunca traduzi um romance. Aham, Eu comecei a fazer trabalhos de tradução quando eu morava na França, que eu passei 2 anos morando em Paris. uhum, E, enfim, já tinha uma ligação com a língua francesa por causa da minha família e tal. E aí surgiram trabalhos de tradução que foram quadrinhos. Aconteceu meio por acaso. uhum. Aí eu fiz alguns quadrinhos, alguns dos quais eram adaptações literárias, né, que a Companhia das Letras lançou. Então tinha o Oscar Wilde, tinha o Kafka e tal, adaptado para quadrinho. Então, claro, naquele texto ali daquele quadrinho tinha muito, era o próprio, muitas vezes o próprio texto do original, que era um romance, né? Uhum. Mas aí eu fiz outros, enfim, que não eram adaptações e tal. Nesse momento sempre do francês. Aí, agora, recentemente, eu fiz não ficção em inglês, mas porque eu gosto de manter uma certa. Não sei se é uma frescura minha, mas como eu sou romancista, eu prefiro não traduzir romances, assim. Eu Entendi. acho que eu prefiro guardar uma certa distância, do que eu estou traduzindo, que seja enfim, um texto um pouco. Não sei se isso faz sentido, mas. E Acho que sim. então, quando veio essa ideia de traduzir a Bagda, eu fiquei super feliz. Eu já era leitora dela e tal. E, e aí foi o primeiro quadrinho que o original era em inglês, né? Ah, Tem uma questão muito pragmática, assim, na tradução de quadrinhos, que é a coisa de caber a fala no balão. sim. E no francês isso não era um grande problema, a ideia era manter a frase mais ou menos do tamanho do original. No inglês isso é um pepino, porque o inglês é muito menor, as palavras são muito menores, as construções sintáticas. Então acho que, tipo assim, as coisas em português ficam uns 30% maiores que o original em inglês. E os balões da Beth são super carregados de texto, Então, né? Não sei se tu já viu esse livro. uhum. O Dykes to Watch Out For, o original? Isso. Aham, sim. E,
Então, assim, muitas vezes a tradução, tipo, eu acabei levando em conta nas escolhas a forma mais sintética de dizer tal coisa, porque realmente precisava, né? Não posso passar todo o pepino, assim, para quem vai realmente modificar os balões e tal. Acho que a solução começa no tradutor, né? Sim, e é muito interessante pensar nessas questões. Eu comecei a trabalhar com tradução de quadrinhos recentemente, e tem muita coisa que a gente, enquanto leitor, não se dá conta. Por exemplo, na série do Perigosos Sapatos, aliás, eu queria muito falar sobre o título também. Claro, Esse título vamos o falar. pessoal amou, eu também, eu achei uma Ah, que solução bom. incrível. E tem muitos títulos de cada painel, cada página que foi publicada de forma isolada na primeira vez, né? Onde o título é desenhado. Então, quem conferir depois a versão em português vai ver que o título foi refeito, o letreiramento foi refeito. Então, Uhum. um trabalho assim, gigante na edição, né? Então, toda essa preocupação com balonamento, com letreiramento, para o tradutor É, é incrível, né? eu E, lembro eu tenho um exemplo disso que eu falei também de jogos visuais, porque eu lembro que o nome da história era Goldfish e tinha um desenho de um anzol e tal. Aquele título fazia sentido porque uma das personagens tinha se separado, né? Não estava mais com a pessoa com quem ela estava ficando e tal. E alguém comentava, usava uma expressão em inglês que é mais ou menos tipo assim, tem muito peixe no mar, é uma expressão idiomática, mas que em português não fazem o sentido, né? uhum, Então eu tinha que usar uma outra expressão com peixe, porque tinha que manter aquele desenho, mas que não podia ser essa. Bom, para estragar a história, eu vou dizer que eu não me lembro qual foi a solução. Mas basicamente procurar uma outra expressão com peixe enfim, eu possa substituir no momento que essa personagem usa, uhum. ou até trocar o momento que ela usa a expressão, sabe? Então tem são muitas dificuldades. E realmente os títulos eles tiveram que ser desenhados um a um, né? Porque e cada página, cada página era um título, porque cada página era uma história. Exato, que a Bechdel publicou originalmente em jornais feministas, Uhum. né, LGBT. E pensando nessas questões de tradução, você fez escolhas pensando num público LGBT que ia mais, ou deixando a linguagem um pouco mais, não sei se acolhedora, talvez, enfim, para um público geral, assim. Olha, eu não sei te dizer, eu tentei fazer como ela fez em inglês, assim, Uhum, não sei o quanto ela estava pensando no público LGBT ou no público geral. Ah, deixa eu pensar, eu acho que só talvez o título, a gente pode falar do título. ah, sim. Talvez o título eu tenha me questionado um pouco sobre isso, assim, Uhum. na escolha do termo para traduzir dyke. Eu também Uhum. não queria que fosse uma coisa que fosse só compreendida pelo público LGBT ou algo assim. Então, mas acho que foi o único momento assim que essas escolhas ficaram mais evidentes, assim. E a escolha do título, ela teve várias fases, assim, você chegou a dar mais opções pro André Conte. Foi ele que lidou diretamente com você nessa tradução? Foi, Foi né? sim. Uhum. Bom, esse título é muito difícil de traduzir, né? Porque se a gente for traduzir literal, é tipo dar um nó assim na frase. Sim, Sapatas de quem a gente, para quem, de quem a gente deve ter cuidado, sabe? Não dá certo assim. sim. E aí eu até olhei como ele tinha sido traduzido em francês e em espanhol. Legal. E eu achei que em francês não funcionou mesmo, assim, porque pegou um sentido.
que não era tanto de cuidado, porque watch out for, para mim é muito assim de ter cuidado e não de, tipo, acompanhar ou seguir e tal. Uhum. O francês foi mais por esse lado de seguir, de olhar, de acompanhar. Ah, sim. E então achei que esse era interessante. Então, a sugestão que eu dei pro André era, agora eu tô confusa, peraí, sapatas perigosas. Ai, eu E não ele entendo. achou melhor inverter, que soava mais como título, colocar o Perigosos na frente. Achei que ficou ótimo. Para Sim, chegar nos sapatas também, eu me questionei muito. Ah, será que sapa, sapatão, sapatonos, sabe? Tipo, muitas opções. E, sim. e aí foi também uma escolha mais subjetiva ou afetiva, sabe? Eu gosto da palavra sapata. Entre sapa e sapata, daí talvez pese a coisa de que eu acho que sapa talvez seja muito mais compreendida pela comunidade. Sim, não ficou E muito claro. então foi mais ou menos isso, mas é difícil Ótimo. realmente fazer essas escolhas. Que bom saber que o título agradou. Sim, porque muitos colegas com quem eu falei, a gente sempre brincava, nossa, como que vai ser quando sair aqui? Será que vai ficar tipo sapatos para ficar de olho? Todo mundo achava que era tipo para ficar de olho, assim. Uhum, Só que uhum. não fazia sentido nenhum. E perigosa tem um sentido que pode ser interpretado de várias formas e é divertido e fica. Tem uma ironia, né, no uso disso e também tinha uma outra coisa que é o essencial de, né? Ainda Uhum, tinha mais esse acréscimo, porque enfim, acho que tem tirinhas que ficaram fora, né, que ela publicou e ficaram fora. Essa é a reunião do essencial, o melhor e tal. Então, também tinha a ver. E também ela faz um jogo, né? O essencial foi mantido e não o melhor, uhum. porque tem essa introdução, né, que ela fez para a edição, que ela joga com isso também, o que é essencial naquela história e tal. Então, não tinha como perder esse duplo sentido, assim. Sim, total. A leitura dessa introdução é muito importante, aliás, Ah, é sensacional a introdução, né? Muito bom. né, a Bechdel reflete sobre o que é representar uma mulher lésbica, né? Ela ficou com medo de engessar, de justamente não querer buscar uma essência, porque uma essência talvez nem exista, Uhum. né? E pensando na Bechdel em si, você chegou a entrar em contato com ela em algum momento desse processo? Como foi? Pois é, eu não entrei. Eu, assim, eu quero entrar agora, assim, como fã, porque ela tá, inclusive, no Instagram, não é muito ativa, mas ela está. E eu acho super legal que ela vive numa cidade muito pequena, Uhum. de Vermont, e esses tempos eu li um livro de uma escritora que eu gosto muito daqui, a Carmen Maria Machado, não sei se tu já leu ela. Não, só ouvi falar. Bom, a Carmen Maria Machado, ela também mora numa pequeníssima cidade, então eu fiquei me sentindo, eu estou morando numa cidade muito pequena de 1.000 habitantes, então eu fiquei me Cara, sentindo, assim, parte de uma comunidade lésbica de cidades microscópicas, sabe? E, sim, parte e do que a gente chama das sapatões de sítio, né? sim, maravilhoso. Então eu quero entrar em contato com ela, mas no processo da tradução eu meio que não via necessidade, assim, Uhum. porque acaba que os problemas, eles são problemas. O problema é transpor para o português, assim, mas não que eu tivesse alguma dúvida em relação ao original, ou o que ela quis dizer e tal. É difícil pensar como dizer em português, mas Sim, então por isso eu preferi não vi a necessidade de entrar em contato. faz Mas sentido conversar depois, né? Enfim, contatá-la depois. E nessa transposição, você encontrou alguma dificuldade
pensando na relação entre as realidades das comunidades LGBT dos Estados Unidos e do Brasil, se a gente parar para pensar, talvez, você acha que a realidade mostrada no Perigosos Sapatos mostra uma liberdade maior, mais direitos para essa comunidade? Olha, o que me surpreendeu desde o início é o quanto as histórias pareciam atuais, né? Começam em 87, Uhum. no sentido da, sei lá, da articulação política e das questões, não só as questões LGBT, mas, claro, principalmente, mas também, sei lá, questões ambientais, por exemplo, Sim. que a Mo ali, que é meio que um alter ego da Ellison, acredito, Uhum. já está preocupada e tal com questões ambientais muito cedo. Tipo, pra gente, talvez no Brasil, parece uma pauta, uma coisa muito recente, né? Essa preocupação. E a maioria das pessoas ainda nem concatenou as ideias e, enfim, sabe do perigo que a gente corre. Mas então acho que isso me surpreendeu, o quanto esse movimento pelos direitos LGBT já, tipo, parecia já muito articulado há muito tempo, quando no Brasil, nos anos 80, tá, eu não vivi isso, eu nasci na década de 80, mas era criança, mas eu sei de pessoas que eram gays, lésbicas nos anos 80, o quanto era barra pesada, assim. Sim. Então, sim, acredito que aqui as coisas chegaram um pouco antes, assim. Uhum. A gente Mas viveu. isso é muito legal, né, de ler agora algo ali que se passa nos anos 80, 90, depois primeira década de 2000, e ver como a história é meio circular, assim, porque... Então, por exemplo, chega esse momento que o Bush é eleito e as personagens estão arrasadas, assim, é o fim do mundo e tal. E aí tu vai lendo e pensando, putz, elas não sabem que ainda vai piorar muito, É aquele que o lance Bush era maravilhoso. exato, a Assim gente como a tem gente se sente em relação ao Temer, sei lá. isso, exato, a gente tem hashtag saudades do Temer, tipo, é bem assim mesmo. É, E, e pensar que os Estados Unidos não viveu uma ditadura propriamente dita, né, como a nossa, enfim. Aliás, foi agente causador da nossa, talvez a gente possa dizer isso. Então, realmente, os nossos movimentos sociais, eles existem, sempre existiram, mas a luta está um pouquinho defasada, talvez, por essa questão, né? claro. E, Não, tanto a própria. Elas moram, né? As personagens moram numa cidade que não é nomeada, mas a gente imagina que seja uma cidade médio, grande porte. E, enfim, daí, por exemplo, tem no início da história a livraria feminista, onde a Mo trabalha e tal. Então, toda a vida delas gira meio que em torno do movimento e tal, e das articulações políticas, da luta por direitos, e eu não cresci com isso, assim, no Brasil, sabe? Uma comunidade, assim, tão presente e tal. Então, acho que hoje em dia melhorou, mas ainda tem muito, muito, né, para acontecer ainda. e você tem razão que a gente acaba vendo que muitas coisas são cíclicas e se identificando muito, mesmo enquanto leitoras brasileiras, a gente vai ver que, assim como a questão do meio ambiente é levantada, tem muita questão de raça, de classe no Sim, Perigosos muito. Sapatos também, né? E é uma delícia acompanhar as histórias de cada personagem. É quase uma novela pra gente, né? Tipo, Dá uma tristeza quando termina, assim. e vendo o desenrolar. Talvez por tanto tempo a Bechdel ficou nisso, porque eu imagino que para ela tenha sido difícil se despedir dessas histórias, né? Eu não consigo imaginar, né? Assim, eu como romancista,
Uhum. Já acho bastante ficar, sei lá, 3 anos com aqueles personagens, né, para escrever o romance. Agora, imagina, ela ficou 20 anos com Uhum. essas personagens. E é tão legal ver o. Bom, primeiro tem uma evolução, assim, da própria Bechdel como autora, que é muito interessante, assim, acompanhar, né? Tipo, Sim. o desenho de 87 para 2008 muda Nossa, completamente, né? muda muito e é muito gostoso ver isso tudo junto no mesmo livro. Tipo, ver essa Uhum. evolução do traço dela, que vai ficando, o traço vai ficando muito mais solto. Sim. E E depois as próprias histórias ficam mais sofisticadas, né? isso. Aham. Acho que no início tem muito assim, de uma coisa, problemas amorosos e tal, e que depois vão se misturando ao cenário político e a questões maiores. Uhum. Então é muito legal ver isso, como as personagens mudam também. Tipo, a Lois é meio apegadora ali no início, e daí ela vai se transformando e tal. Então, isso é muito, muito interessante. E você acha que o trabalho da Bechdel influencia o teu trabalho como escritora de alguma forma, no sentido de representatividade, talvez? Alguns romances seus têm personagens LGBT, né? Você se sente influenciada por ela ou por algum outro quadrinista? Eu não sei, é difícil de falar, né, o quanto as coisas que a gente gosta entram nosso, no nosso trabalho Uhum, especificamente. Porque tem coisas que eu sei que eu gosto, mas eu, tipo, não vejo como uma influência porque tá realmente muito distante, assim, estilo. uhum, Mas, claro, a Bechdel eu acho que tá próxima. E uma coisa que eu acho muito legal no trabalho dela, e especificamente nesse do Perigosos Sapatos, é que, como é que eu vou dizer? O texto é cheio de nuances, assim. Ela também não está levantando uma bandeira no sentido, não sei, de simplificar as questões, sabe? uhum, Ah, ela tá ali criando um caleidoscópio de personagens que, inclusive, tipo, pensam diferentes. Então, tu não tem uma voz única que tá dizendo ser gay é isso e aquilo, ou temos que fazer tal, tal coisa. Mas existem divergências, entre as personagens e mesmo elas têm dúvidas de várias coisas. Por exemplo, a própria coisa do movimento gay, da parada gay, virar uma coisa um pouco, sei lá, comercial, é visto com desconfiança em algum momento ali pelas personagens. Eu acho que também fala muito sobre hoje, que tipo assim, tá, é legal todas essas coisas, mas ao mesmo tempo, quão legítimo é, tipo assim, qualquer marca daqui a pouco tá com uma bandeira arco-íris e meio que, uhum. enfim, se apropria daqueles símbolos para se fazer de marca boazinha e ligada às causas humanas. Exato. Acho que tudo isso são questões assim que são levantadas pelos personagens. Uhum. Então, eu procuro sempre, ah, enfim, trazer essa complexidade assim para as coisas que eu escrevo. Ótimo. E tem algum outro quadrinista, outra quadrinista que você gostaria de traduzir, que você também é fã? Bom, eu não sou uma ávida leitora de quadrinhos, mas assim tem uns que eu acho sensacionais. Até vou querer dicas depois em privado. Mas eu gosto muito do Chris Ware. Ah, uh, legal. e acho que não vou traduzir porque acho que ele já tem dono no Brasil. Não, é que eu li que o Érico Assis, ele tá fazendo, se não me engano, a tradução do Rusty Brown, eu acho que é o último, Ah, sim. Aham. que é maravilhoso. Mas quando rolou aquele boom das graphic novels no Brasil, assim, que vários títulos chegaram pra gente e tal, eu devorei muita coisa, assim, Persepolis, eu adoro, Uhum. e o Asterios Polyp,
E, e recentemente aquele que chama, acho que chama Agora, não? Aqui? Acho que é o aqui, Aqui. né? Isso, agora. Exato, Faz aqui. sentido. Sim. Que é Não, que incrível. coisa maravilhosa. É muito bom. Esse não vai dar. Traduzir seria difícil, né? Porque acho que nem tem palavras. E, mas então, me sinto mais atraída por esses quadrinhos autorais, assim. Eu não fui uma grande leitora de quadrinhos de juventude, assim. Uhum. Tá, Turma da Mônica, aquelas coisas luzinha e tal. Mas não tive uma fase de quadrinhos de heróis e tal. Então Você fui acha meio que... direto para as graphic novels autorais, assim, que eu acho Ah, muito. É. uhum. E você acha que ler a Bechdel, se você tivesse lido a Bechdel quando você era mais nova, você acha que isso teria te ajudado de alguma forma? Pensando em questões de autoconhecimento, autodescoberta, talvez. Eu acho que sim, porque eu vejo que acho que na minha adolescência, assim, quando eu, sei lá, comecei a me sentir atraída por meninas, faltava muita referência. Então eu via que tinha uma coisa ávida de querer encontrar referências, ou filmes que Uhum. tivessem lésbicas e tal, e era tudo muito, né, primitivo e as coisas não existiam, não eram produzidas, não chegavam, etc. Uhum. Então, acho que sim, isso faz diferença, né, nesse momento assim de descoberta. Com certeza pode ajudar muitas pessoas a se entenderem e tudo mais. Sim, acho que é muito bom ter obras como essa. Acho que principalmente o Perigosos Sapatos, talvez, por não ser autobiográfico, né? A Bechdel tem uma questão muito forte com a autobiografia, né? Talvez para alguns leitores fique um pouco mais fácil de se identificar como obra de ficção, né? E essa questão de ser uma série, da gente ir se apegando aos personagens e querendo acompanhar a história delas e tal. E pensando aqui numa continuidade de trabalho com a Bechdel, você poderia falar um pouquinho sobre a tradução do quadrinho dela, o The Secret to Superhuman Strength? Sim, eu ainda não sei datas e eu tô lendo. Não Uhum. sei se tu já leu Eu essa tô graphic. lendo também, eu até separei ele aqui. Eu não Aham. aguentei, eu acabei comprando a versão em inglês, porque eu não aguentei esperar. Sim, eu tô lendo e assim, pra mim foi uma surpresa desde que eu vi, na verdade, anunciado que ia sair e tal. Uhum. Para mim foi uma surpresa que tem esse recorte de tipo os esportes e tal, a questão do, da atividade física no centro da vida da Bechdel e tal. Me surpreendeu, porque eu tinha uma visão talvez um pouco estereotipada de o intelectual que não faz exercício, sabe? Então, eu realmente nunca imaginei que o esporte tivesse, assim, que fosse uma questão tão central na vida dela e tal. Uhum. E que ela explora nesse livro, claro, permeado por outras questões. E até muito interessante, assim, como complemento ao Perigosas Sapatas, porque aparece, é quase como um bastidor Uhum. da, da escrita, da criação do Perigosas Sapatas, né? Da tirinha, essa que eu não sei com que periodicidade ela publicava, mas enfim, aparece nessa graphic novel, que acredito que vai ser lançada no ano que vem no Brasil, Uhum. de como era difícil para ela esse processo de fazer a tirinha, né? Tipo, ela Sim. ficava torturada, assim, por dias até sair. Ela, e assim, pelas histórias que ela escreve, que são autobiográficas, evidentemente a gente percebe que ela é bastante perfeccionista, né? Exato. Então eu imagino assim toda a energia que ela colocava para construir cada história daquelas, assim.
Além de ser uma questão de conteúdo, assim, o Perigosos Sapatos ser um complemento para esse quadrinho novo, você acha que ter traduzido o Perigosos Sapatos vai te ajudar nessa tradução seguinte? Não sei responder. Acho que sim. Acho que sim, embora o estilo seja diferente e tal, aparece Uhum. a coisa mais ensaística, assim, que já estava, né, nos outros. Mas, tipo, eu me sinto pessoalmente entusiasmada, tá? Além de ser uma história da Bechdel, que é sempre incrível, toda essa questão dos esportes é atravessada por uma questão da natureza e tal, do ambiente. E daí ela traz teóricos que pensam isso, e ela faz referência a Jack Kerouac e tal, escalando a montanha. E acho que isso, tipo, casa, assim, com, sei lá, o meu momento de vida e tal. Então, nesse sentido, eu tô super entusiasmada, assim, para fazer o Uhum. projeto. E é legal pensar nesse quadrinho, por mais que o nosso papo aqui seja sobre o foco é o Perigosos Sapatos, mas é só legal pegar ele como um fechamento, porque desde o começo do trabalho dela, a Bechdel se preocupa em representar mulheres lésbicas, mas não chegar a um clichê ou a uma essência, né? E Uhum. o interessante desse último quadrinho que ela lançou é que, junto com toda essa reflexão sobre o corpo e sobre a atividade física, ela vai falar muito sobre uma eliminação, anulação do ego, assim, um objetivo que ela tem de meio que ir ficando em paz com algumas questões e, enfim, não ser tão preocupada como ela se define. Ela se define como perfeccionista, né? Como você comentou, e ela tem várias questões com isso. E tem um trabalho muito marcado, né, pela autobiografia. Então é legal pensar nessas duas pontas, né, do trabalho dela. Sim, sim, totalmente. Não, e por mais que, tipo, tá, ela tá falando de esporte, atividade física, mas é toda uma construção do eu, da autoimagem, e que é atravessada pela questão dela ser lésbica e tal, e de como, porque acompanha toda, né, vai da infância, idade adulta, passando por todas as décadas, as modas de é engraçado ver as modas de fitness, assim, tá, nos anos tal, todo mundo comprou uma esteira para ter em casa. Esteira, não sei, mas enfim, e daí ela vai, não sei, construindo a própria identidade através dessas coisas também. Até mesmo moda aparece ali, de certa forma. Ela comprava na tal loja e, e isso passa pela identidade, porque, tipo, era uma roupa meio assim, gênero neutro, na qual ela finalmente se sentiu bem e tal. Então é super legal ver todas essas coisas, né, no trabalho dela. Sim, nossa, é maravilhoso. Também não vejo a hora que chegue no Brasil a tradução, sem pressão, mas a galera está muito curiosa também. E pensando nessa questão de construção de identidade, para a gente fechar, então, queria perguntar o que você acha que essa leitura vai ser para o público lésbico brasileiro, não só lésbico, mas enfim, para o público LGBT. Apesar da gente saber que os contextos são diferentes, você acha que as mulheres lésbicas vão se identificar nessa leitura do Perigosos Sapatas? Que isso vai colaborar de alguma forma com uma construção de identidade, sem pensar na questão de essencialismo e tal? Uhum. Não, sim, com certeza. E ainda mais, como tu disse, diferente das outras obras da Bechdel, que, claro, são autobiográficas, e não é por isso que não são plurais e tal, mas nessa tem várias figuras ali, né? E então, uma hora a gente se identifica com uma, outra hora com outra, todo mundo vai ter a sua favorita, talvez.
sim. Então, acho que isso é muito, muito rico, assim. E com certeza as pessoas vão se identificar e rir junto, ou se indignar junto, ou Sim. achar correspondências, com certeza. E tem alguma questão sobre a tradução que a gente não comentou aqui, que você gostaria de ressaltar? Algum comentário final? Não sei. Bom, foi um trabalho muito desafiador, assim, porque Uhum. eu tive que pesquisar muita coisa de política para entender do que elas estavam falando. Tem uma personagem ali que é advogada e isso, enfim, gera várias histórias, questionamentos e eu precisava desse vocabulário jurídico, assim, para achar a correspondência. Uhum. Bom, teve uma coisa engraçada que foi só uma coisa anedótica, assim, para terminar, que era a questão do dildo, como é que eu ia traduzir essa palavra. E, e aí eu tava indignada, na verdade, porque tá, eu falei com várias amigas lésbicas e tal, pedindo sugestões e tentando entender que vocabulário, enfim, que palavras elas usavam para isso. E tem essa coisa, né, que é totalmente me revolta, que é a palavra consolo, tá? Ai, sim, É uma coisa, tipo, as horrível. pessoas ainda usam essa palavra em alguns contextos, mas é uma coisa lamentável, assim, pelo Uhum. significado que tem. E eu tinha certeza, assim, tá, amor, essas outras personagens jamais usariam essa Uhum. palavra se elas estivessem falando português. Enfim, vibrador não é exatamente a mesma coisa que dildo, porque pode ter um dildo que não vibra. Então, então acabou, se não me engano, acabou ficando como dildo quando Ah, aparece, porque eu acho que também é uma coisa que veio um pouco da cultura americana, essa palavra, e entrou sim, na sim, cultura acabou. brasileira de alguma forma, foi importada das lésbicas americanas, assim. Total. E eu acho que a língua portuguesa é muito maravilhosa porque a gente tem a palavra cintaralho, que é uma coisa assim que Ai, nenhuma sim, outra, essa apareceu nas minhas consultas também. que não é exatamente o dildo em si, né? Mas Uhum. eu acho assim, é por essas e outras que eu amo o nosso idioma, não tem como pensar em solução melhor. Mas é incrível pensar nesses desafios da tradução e essas anedotas são o que é mais querido para a gente, né? É o que fica, né, para a gente comentar depois sobre esses processos. Tem uma outra questão que daí também não é exclusividade dessa história, mas tá, que as coisas não têm gênero, as palavras, então, sei lá, tem na história, juiz tal, mas tu não sabe se é o juiz ou a juíza, né? Então tu tem que tomar esse tipo de decisão. Uhum, Ou às vezes aí depois aparece um he or she, e daí tem que voltar ali para corrigir. sim, E a questão assim de gênero era especialmente delicada nessa história, então uhum. essas coisas são difíceis, mas são bons problemas. Sim, é o que deixa o trabalho tão massa de fazer, né? Sim. Ai, muito bom. Nossa, eu só tenho a agradecer. Então, acho que chegamos ao fim do nosso papo. Pô, E, obrigada, foi ótimo conversar contigo. nossa, eu que agradeço. Eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo amou, a gente não vê a hora de ler. E eu tenho certeza que é uma tradução que valorizou muito o trabalho da Bechdel e vai ser uma leitura, eu ia falar essencial, mas enfim, muito bom, uma leitura essencial para o público brasileiro. E que bom ter uma escritora, enfim, uma pessoa importante para o nosso contexto que colaborou com isso. Então, super obrigada.
Pô, obrigada ao público aí e, por favor, leiam se quiserem comentar comigo depois o que acharam e tal. Vamos trocar uma ideia. Massa demais.